O livro Montalegre 20 anos, de Fernando Rodrigues, foi apresentado publicamente no Auditório Municipal de Montalegre. O autor começou a intervenção por fazer alguns agradecimentos. Dois agradecimentos, ou três agradecimentos particulares, porque eu não contava, sinceramente, que estivesse aqui o Dr. Montalvo Machado. Ele tem uma costela, ou mais que uma costela, da Rosana. Portanto, está aqui também com todo o direito, mas eu quero pedir-lhe desculpa e referir aqui o nome dele, porque é um amigo, é uma referência. Eu sou um aprendiz político, gostava de ser um grande político, digo aqui, mas aprendi muito com o Dr. Montalvo Machado. É uma referência moral, é uma referência cívica, é uma referência política. E ter aqui um homem desta envergadura na apresentação de umas folhecas que eu resolvi escrever para ficar aqui de memória, é uma grande honra. Muito obrigado por me dar o Eu fiz o convite público, porque esta iniciativa não é uma iniciativa partidária, é uma iniciativa política. No livro tem sempre alguma coisa política, é uma iniciativa política, mas fiz um convite público. E tive também a sorte e a coincidência de ver aqui mais duas pessoas. A candidata e a deputada Paula Barros. Bem, somos colegas e amigos também, portanto acho que a Paula também veio aqui dar-me um abraço de amizade. Também acho que é a obrigação dela, de colegas e amigos, porque se ela apresentar um livro do seu trabalho em Chaves, eu também vou lá, com certeza, com muita satisfação. E temos aqui também a última referência. Quer dizer, eu não contava aqui com o Dr. Montalvo Machado, mas não contava aqui com o Ministro da Presidência, sinceramente, com os afazeres que ele tem, com a vida atarefada que ele tem nesta altura. Não imaginava que ele estivesse para maturar e para estar aqui hoje entre nós. Estas palavras finais de agradecimento, evidentemente, para as duas pessoas que estão na mesa. Foram as que se colocaram, uma à esquerda e outra à direita, a mesa que escolheram. Não tem nada a ver, eu não tenho a ver com isso. Mas o Dr. Barroso da Fonte, claro que eu, para apresentar o livro, não ia chamar aqui duas pessoas quaisquer. Não ia pedir, quando é preciso alguma coisa, pedimos aos outros. Eu já estou farto de pedir a estes dois amigos e os aborrecer e aborrecer-os mais novos. O Dr. Barroso da Fonte é meu amigo e eu tenho também o privilégio de ser seu amigo. Sou amigo do Dr. Barroso da Fonte e tenho muita consideração por ele, porque já tinha, do tempo do meu pai, já tinha muita estima e muita consideração por pai do Dr. Barroso da Fonte. O amigo Zé Batista também. Eu disse no outro dia que o Zé Batista me desiludiu muito. Desiludiu-me muito. Porque eu tive o vício da política cedo. Antes do 25 de Abril já andava a espalhar papéis da oposição. E depois do 25 de Abril, bem, no 25 de Abril foi nenhuma alegria, quero dizer. Claro, o bichinho da política já estava cá dentro. E o malandro do Batista foi para a Comissão Administrativa da Câmara. E o Batista mas já era naquela altura um homem que falava bem, um homem que pensava por ele, um homem com ideias, um homem com princípios com aqueles princípios que nós defendemos, de solidariedade, de amizade, defensor do progresso, que se batia pela igualdade. Para a apresentação do livro foram convidados dois nomes sonantes do Conselho de Montalegre, Barroso da Fonte e José Dias Batista.
Bem, é um livro interessante porque documenta perfeitamente aquilo que se passou nos últimos 20 anos como autarca. Ele é um rapaz enfim, do meu tempo mais novo, mas que eu acompanhei quando se criou. Nunca o perdi de vista porque eu já era amigo do pai, embora não tenhamos um percurso político igual, privilegiamos a amizade e isso eu conto. Eu estive aqui com muito gosto, sei que isto antecede um ato eleitoral. Eu neste momento não tenho, desfiliei-me do partido a que pertencia por razões históricas e portanto nem voto aqui, mas vim aqui com muito gosto pela amizade que tenho, pela obra que construiu. Isso penso que é importante e os Barrosões devem nisso sobretudo pela nossa terra e eu que estou como Barrosão, amigo de outro Barrosão que é o Dr. Fernando Rodrigues. Este livro marca 20 anos de percurso, não é, de Fernando Rodrigues, simultaneamente do Concelho de Montalegre. 3 ou 4 factos que elegeria como marcos destes 20 anos? Ele tem de facto muitos, mas a vila está um primor. Eu tenho elogiado a vila porque tem desde o Parque do Cávado, esta própria obra onde estamos, o Multiusos, que é uma obra muito polémica, mas que fazia muita falta e honra. Ainda hoje estive aqui com pessoas que não são de cá. Como é que uma vila como esta tem um edifício deste nível? Portanto, é uma obra polémica, mas muito útil pela sua polivalência. Depois é também o problema das estradas, o problema das aldeias, que nunca foi esquecido. Ele tem de facto a marca nas 135 aldeias do concelho. É um repositório histórico destes últimos 20 anos da Câmara do Fernando Rodrigues. Fala efetivamente de obras extremamente importantes. É um repositório histórico que diz muito não só ao concelho como obra feita, obra visível, palpável, como aos próprios municípios, porque fica referenciado em livro e, portanto, os nossos netos com certeza vão ter conhecimento de quando elas começaram essas obras, quando acabaram, quando passaram a ser socialmente úteis, utilizados para a população. Este é o local onde estamos, é um exemplo magnífico disso. Quais são os principais contrastes que assinala nestes 20 anos de progresso? Bem, primeiro a chegada de fundos maciços da nossa União à Comunidade Europeia. Depois a aplicação desses fundos em obras efetivamente de futuro, como é o caso do Ecomuseu, com os seus polos, com a casa-sede, a recuperação de uma casa muito bonita que pertence à Câmara, os cadavões lá embaixo junto do Cávado, a aplicação de dinheiro naquele parque de recreio e lazer, a recuperação de toda a envolvência do castelo, toda a fortaleza, todas as muralhas, são obras que efetivamente marcam uma época distinta, digamos assim, na cooperação e na vivência autárquica dos montalegrenses. A título pessoal, gostaria de deixar alguma mensagem ao autor do livro? Eu gostava que ele continuasse esta obra que continua. Eu sei que ele tem uma série de projetos muito engraçados e gostava que ele continuasse e tenho esperança, eu confio que ele vai continuar nos destinos do concelho porque Montalegre julgo que só tem a ganhar. Muita gente presente com altas individualidades como o Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, e Montalvão Machado, um dos fundadores do Partido Socialista. Eu tenho orgulho muito grande em lembrar-me de Montalegre há quase 80 anos, que é a minha idade, porque a minha mãe era de Montalegre. A família do meu lado materno era toda de Montalegre, de maneira que ainda há bocado falando de Montalegre, eu tenho saudades quando eu acordava de manhã com o chocalho das vacas e do gado que saía. Eu tenho saudades das bicas de manteiga de Montalegre, que nunca mais vi. Eu tenho saudades de passar junto dos canos, à lareira, com o meu avô e com a minha avó, nessa altura, que era o Sr. Adolfo Moraes, o Sr. Adolfo dos Correios, pai da Sra. Dona Preciosa, que eram pessoas estudantes, e que por sua vez era mãe de uma rapariga que também deixou muito o nome, que era a Maria Inácia, casadinha com o Carlos Preto, que era Carlos Branco. Tudo isso, essa é que é a minha família, uma família em que eu tenho um orgulho muito grande, eu tenho muito orgulho em ter metade das minhas costelas de Montalegre. É uma terra que eu recordo sempre muito de saudade e principalmente tenho muito orgulho e procuro ser um autêntico barrosão, como os autênticos barrosões, capaz de deitar um homem a um poço, mas também capaz de ir lá buscar.
Que contrastes é que são mais notórios nestes 20 anos, neste caso, do Executivo de Fernando Rodrigues? Ainda lhe contei há bocadinho, Montalegre, eu ainda me recordo de Montalegre com as casas cobertas de colmo. Ainda me lembro de descer a Rua do Reigoso com muito cuidadinho para não escorregar e não cair. Era difícil, a luz quase não se notava, eram umas candeias, e tudo isso. Era uma terra como todas as terras de todo o mundo. Montalegre era um meio rural. E um meio rural como todo em todo Trás-os-Montes era difícil cá chegar, eram 5 léguas de Chaves, eu vivia em Chaves, como dizia sempre, eram 5 léguas por barracão, difíceis, sempre difíceis. E hoje comparar com Montalegre, eu devo-lhes dizer que tenho inclusivamente muita tristeza em verificar que em certos pontos Montalegre progrediu muito mais do que a terra onde vive os Chaves. Por exemplo, este centro cultural é uma lição extraordinária para a maioria das pessoas que vivem aqui do Norte, porque não só pela grandiosidade da própria construção, mas inclusivamente até pela sua própria utilização. Sessões como estas são uma coisa que honra a terra e honra-nos a todos nós que queremos ser e continuar a ser barrosões. A título pessoal, gostaria de deixar uma mensagem ao autor do livro, a Fernando Rodrigues? O Fernando Rodrigues, estamos à vontade a falar porque nós damos-nos muitíssimo bem, damos-nos sempre bem. Eu trato com muita familiaridade, ele permite-me aquilo que é uma consequência de eu ter uns anos mais que ele, tratá-lo muitas vezes como um rapaz, mas com um prazer extraordinário e admirador, principalmente da frontalidade dele, da facilidade com que ele exerce o próprio cargo. Eu que trago recordações de qualquer um dos presidentes das câmaras, não depois do 25 de Abril, mas mesmo antes do 25 de Abril, posso garanti-lo e assim posso ferir inclusivamente e intimamente o meu grande amigo Dr. Pires, mas o Fernando faz-me lembrar o Dr. Pires, quando eu insistia com ele para continuar à frente da Câmara de Montalegre, dizia-me sempre, esteja descansado, o que vai para lá é mais barrosão do que eu. E com efeito, a frontalidade do Fernando é suficiente para garantir e para a alegria de todos nós, nos garantir que Barroso há de ir para longe e cada vez melhor. Montalegre, 20 anos, são mais de 250 páginas profundamente ilustradas, onde o autor relata o que era Montalegre há 20 anos, estabelecendo um paralelismo com o presente, num registro em crescendo que mostra bem como o município se desenvolveu à custa de um investimento público sempre em crescendo. Temos aqui um livro que faz um repositório histórico, político, do trajeto político do PS, mas também das guerras partidárias que houve com a democracia, depois do 25 de Abril, com uma pequena referência ao antes do 25 de Abril, com algumas passagens de disputas políticas mais ou menos acesas, essencialmente entre os dois partidos. Fala essencialmente do Partido Socialista e do seu trabalho persistente até chegar à Câmara, e depois fala da obra que foi feita na Câmara durante estes 20 anos, dividindo em vários setores de atividades e de uma forma ilustrada com fotografias bonitas. Toda a obra que nós fizemos para ficar aqui um repositório histórico e para ficar a memória e para que seja atribuído a seu dono. Qual é o seu cartão de visita destes 20 anos que pode ser visto aí no livro? Qual o facto, qual a atividade que fez que seja mais notória e que assim lhe desse mais gozo de fazer? Bom, nós estamos aqui nesta casa que deu muita luta e que deu muito gozo fazê-la, mas deram todas as obras deram luta, todas as iniciativas deram luta, porque as coisas conquistam-se com esforço e com sacrifício. Quer dizer, e quando se faz uma coisa, depois a gente vai à procura de outra. Mas houve coisas pequeninas que deram muito trabalho, que ninguém imagina o sacrifício e a luta que a gente teve para as conseguir, e portanto quem está na política pode ter uma coisa muito, muito importante que deu muito, muito trabalho, mas quando está feita também passa. Balanço destes 20 anos. O balanço está aqui, cada um faz o seu juízo. Eu digo com algum orgulho, evidentemente
E acho que eu posso dizer, porque é verdade, nunca se fez tanto em Montalegre como nestes últimos 20 anos. Toda a vida.